Eu recebo aqui hoje ao vivo e vale a sua participação nessa quinta-feira, dia 25 de novembro de 2010, a um mês do Natal. A gente vai conversar com o professor Tenório e ele vai falar pra gente de uma arte marcial. É o Krav Maga. É o Krav Maga, Fabiola? Eu ainda não conheço. Pois é, eu também não conhecia, mas muita gente já conhece. Eu quero dar meu bom dia ao professor Tenório. Bom dia. Na verdade, é instrutor, né? Isso. Porque você não é só instrutor de Krav Maga, que o pessoal já vai saber o que é. Inclusive tem fotos, né? Tem foto. Eu sou instrutor de métodos de defesa da no caso, o professor seria a partir da faixa preta, seria sensei, professor, mestre, né? E como eu sou do último nível de instrutor, agora me preparando para em maio do ano que vem ir para Israel, para aí sim eu voltar professor faixa preta. Gente, que fantástico. Então, essa área que você realmente tem investido os anos da sua vida. Isso, E perfeito. você começou em 88, Tenório. Isso, em 88 eu comecei com o judô em Praia Brava e ao longo de 10 anos eu consegui chegar à faixa preta com o mestre Messias. E de 98 até 2002 eu fiquei meio ausente dos esportes, das lutas. E depois me reencontrei, vou trabalhando com defesa pessoal, deixando um pouco a questão esportiva, indo mais voltado para a defesa pessoal. Logo em seguida eu conheci o grão-mestre Aron e comecei a trabalhar com Krav Maga. Hoje eu trabalho o judô e o Krav Maga. Ah, então você não deixou o judô, né? Não. Porque o judô está no sangue, praticamente, do instrutor Tenório. Porque com 8 anos de idade você começou a praticar o judô. Isso, já são 22 anos de judô. Olha só, então o pessoal aí na cidade com certeza conhece já a sua história, quem está principalmente nessa área. Bom, o Krav Maga é bem diferente. Você em Angra, há quanto tempo já existe essa arte em Angra dos Reis? Eu comecei a dar aula em junho de 2009 em Praia Brava. Depois eu vim para o Yacht Clube Aquidaban, tem uns 6 meses que eu estou na Aquidaban. E agora nós vamos também para Mambucaba e vamos seguindo, né, a Costa Verde. Então nós temos 50 alunos mais ou menos já graduados. Todos os exames são feitos pelo grão-mestre Aron, ele roda no mundo inteiro, em cada escola. Ele faz os exames dos alunos e de certa forma ele acaba avaliando o professor. Examinando os alunos, ele acaba avaliando os instrutores, os professores. E é isso, basicamente isso. Agora, quem pratica o Krav Maga, que a gente daqui a pouco vai ver fotos aí inclusive, já teria que estar praticando uma outra arte ou um outro esporte? Tem alguma coisa a ver isso? Não tem nada a ver. Tipo, o Krav Maga ele é uma arte marcial com a filosofia do Zen, do judô, mas com toda uma visão de 6 mil anos de sobrevivência do Estado judeu de Israel. Então ele é um pouco diferente a visão dele em relação às artes orientais. Tá? Embora seja também uma arte marcial, ele não é um esporte. Não tem competições, não tem medalha de ouro, não tem pódio, não tem troféu. Quer dizer, não adianta querer aparecer praticando Krav Maga, não. subindo em pódios que não tem isso. Não. É até uma cultura nossa, dos brasileiros, de que... Isso foi o que eu vi quando eu era criança, né? Desde o início, no esporte, você chegou em primeiro lugar, você está preparado. Isso você pode aí. enfrentar qualquer coisa e, É na verdade, verdade. não tem nada a ver com isso. Estar preparado é muito diferente do que ser campeão numa competição, que na segunda-feira já mudou tudo. Se você não seguir aquele ritmo, você já não vai ser campeão de novo. E, na verdade, os agressores, que é o que o Krav Maga trabalha em relação à violência urbana, não vão ser nenhum desses que estão treinando com a gente ou competindo com a gente. Serão pessoas que a gente desconhece, não sabe que tipo de coisa ele está usando, droga ou álcool, ou não sabe que tipo de violência será. Então você tem que estar preparado para tudo. Você não pode ter, mesmo tecnicamente, um trabalho só de socos e chutes ou quedas, porque você fica muito limitado. Você tem que ter um campo bem amplo para estar preparado. E respondendo à primeira pergunta, você não precisa ser praticante de outra arte marcial, até porque é voltado apenas para a defesa. Então até o pessoal que tem problemas, né, aparece muito hérnia, artrose de quadril, numa situação real essa hérnia não vai sumir, a artrose de quadril também não vai embora e você vai ter que estar vivo.
Então qualquer pessoa pode praticar? Isso. De qualquer idade? Isso. A idade, eu costumo dizer sempre isso. Qual é a idade para você ser vítima de uma violência urbana? Gente, que demais. A filosofia é fantástica. Perfeito. Porque o que eu percebo aí é que, inclusive, quem pratica o Krav Maga não vai ter aquela questão de se sentir o tal, né? Não, até porque o nosso grande objetivo é não demonstrar nada. Porque se você demonstra algo para alguém, você já perdeu toda a surpresa. Gente, que fantástico. É bem contra a cultura brasileira mesmo. É bem contra. Brasileiro, né? Aquele meio... Ah, eu sou, eu faço. Não, aí você perde tudo. Em relação à situação real de violência urbana, você... E na verdade não é uma questão de você se tornar um super-herói, né? Não é. É você até aprender a se comportar numa situação adversa e se for preciso fugir, correr, perfeito. Vai fugir. Perfeito. Mas o Krav Maga, ele em algum momento vai ferir alguém se for necessário? Então, as técnicas, elas são bem complexas e elas seguem um sistema de faixa. E em cada faixa você vai aprendendo coisas e mais técnicas. Em relação a uma situação mais adversa, quem vai fazer a leitura é o próprio praticante. Se cabe apenas fugir, e na verdade ele vai fazer a leitura, mas quem vai pedir é o cliente, né? O agressor. Se você vai ter que ser mais contundente ou não. Na maioria das vezes você procura não, mas se for preciso, aí você é a sua vida que está em jogo. Olha só, interessante. Pessoas, por exemplo, que têm filhos, adolescentes em casa, que às vezes têm dificuldade no equilíbrio emocional. Né? Às vezes é uma pessoa mais agressiva, às vezes é uma pessoa que tudo quer discutir, obrigar. Você indicaria o Krav Maga? Claro. Traz esse Claro. equilíbrio, ajuda? Traz como arte marcial, todas as artes marciais. Eu vejo isso porque o judô é uma excelente escola. A maioria das crianças sempre procuram o judô. Mas também é uma questão de educação cultural. A arte marcial é uma educação cultural. Os pais também não podem abandonar a questão familiar, que às vezes estão meio com preguiça e deixa tudo por conta do professor de arte marcial. E não é bem assim. Mas a gente trabalha isso e consegue perceber nas crianças e nos adolescentes cada tipo de situação que eles estão vivendo. Eles sempre ficam... esses sinais, né, são sinais que eles emitem de alguma coisa que está ocorrendo, a gente conversa. Tenta colocar que existem regras, na vida sempre vão existir regras e você tem que seguir regras. E ali também tem que seguir a regra que eu coloco. Não adianta que tem que ser dessa forma. E eles vão acostumando, entendem, e aí não muda. tem regra para competir, mas tem a disciplina. Perfeito, como arte marcial. Olha aí. E se o aluno não seguir essa disciplina, o instrutor o exorta, tem suspensão, alguma coisa assim? Não, a gente trabalha... O interesse no Krav Maga, não só em relação a isso, mas em relação até a parte de técnicas, é que a pessoa evolua. Tá? Eu não vou em nenhum momento chegar e, você não consegue fazer isso, você está banido. Né? Claro, em questões adversas de rua, né? Por exemplo, eu tenho alunos, crianças, adolescentes, que venham a trazer problemas em escola, em briga, tem o bullying agora que está aí em evidência. Isso mesmo. O tempo todo, além da parte técnica e da parte de preparação física, a gente fica em cima do controle disso, que isso não pode acontecer. Então, na verdade, eu pegar e, você está banido, não pode mais treinar aqui, eu estou entregando a minha faixa, estou entregando o meu kimono, eu não estou preparado para ser professor. Olha, a gente está aqui, instrutor Tenório, com uma demonstração virtual da arte, né? Isso, é um estudo Gostaria de mostrar para o pessoal em tela cheia, a hora aqui no nosso estúdio. É um estudo do History Channel, né? Existem uns 3 canais que fizeram vários estudos sobre o Krav Maga nas suas defesas e mostrando toda a eficácia da arte, da técnica. E eles rodaram o mundo todo estudando várias artes marciais. E aí são os vídeos da parte do Krav Maga. Você vê que é uma defesa em relação a ataque com objeto pérfuro cortante, que pode ser galo de garrafa, faca, né? E existem também armas de fogo, chutes, socos, situações de estupro. Hoje existem tantos tipos de armas que o ser humano consegue fazer armas. Até artesanais mesmo, né? Isso mesmo. Que você nem imagina, qualquer objeto pode virar. Isso mesmo. Então, quando você está preparado, que a gente costuma dizer, é a questão de visão. Você tem uma leitura, uma boa leitura, você consegue antecipar. O problema das pessoas é que elas acabam negligenciando essa leitura
E quando elas percebem, elas já estão inseridas no cenário crítico. Elas poderiam antecipar, perceber, sair de cena, mas... evitando esse embate mas mesmo. não conseguem perceber, elas estão vivendo. É verdade, por quando viver. a gente vê, Já está no cenário. Quer dizer, e hoje a gente E sem vive técnica, disso. né? Exatamente. E Aí, aí, às vezes, uma pessoa até perde uma vida. E por quê? Porque é o instinto natural do ser humano. Ele vai tentar proteger, defender a sua vida e, na verdade, sem técnica. Não é questão que a técnica seja 100%, mas a gente tenta aumentar essa porcentagem de chance de estar vivo. O Krav Maga trabalha assim alguns pontos específicos do corpo, onde será atingido para que a pessoa se proteja? Uma questão muito interessante do Krav Maga é que, como eu disse, as técnicas nasceram no Exército. Ainda não era a arte completa. No Exército israelense. E lá o serviço é obrigatório tanto para homens como para mulheres. Elas têm que servir durante 2 anos e os homens durante 3 anos. Então as técnicas, elas tinham que funcionar tanto para os homens como para as mulheres. Pode ser um cara forte de 120 quilos e a mulher tinha que conseguir executar a técnica e fazer funcionar. Então independe esse negócio de você é mais forte do que eu. Independe. E no Krav Maga eu costumo sempre dizer que é até muito interessante trabalhar com mulheres, porque o homem, querendo ou não, ele sempre põe um pouco da força. Isso A mesmo. mulher é completamente técnica e quando ela faz, funciona. Então a gente consegue perceber que realmente é bom. Que maravilha. Hoje, os seus alunos, na grande maioria, são mais do sexo masculino ou feminino? Tá Acho médio. que o masculino... Tá médio. Aqui em Angra, a maioria é mulheres. São mulheres. Olha só, e em Brava, mais homens. Eu achava que a grande maioria seria homens, seriam homens mesmo. Que maravilha, gente. Tem fotos também, né? A gente vai mostrar já para vocês. Eu estou conversando com o instrutor Tenório. Ele está conversando com a gente sobre o Krav Maga, essa arte marcial que tem por foco principal a defesa pessoal, gente. Portanto, não há regras ou competições, essa coisa de você subir em pódio, receber premiações, visando exclusivamente a legítima defesa. Bom, tem algumas fotos aqui, inclusive você recebendo, não sei se certificado, fala pra gente. Isso foi um curso de preparação física na Academia Exigir, no Recreio dos Bandeirantes, com os preparadores físicos do Damian Maia, que é um campeão de MMA, e o preparador físico do Anderson Silva, que também é um campeão do MMA, todo mundo da luta conhece. Isso aconteceu agora, nesse último final de semana, e agora sábado a gente está indo para São Paulo participar de mais um curso de preparação física. E no dia 11 eu estou dando um curso no CT do Minotauro, que é um dos ícones do MMA no UFC. Vai estar dando curso? De defesa pessoal tática lá no Recreio dos Bandeirantes. Você trabalha exclusivamente com defesa pessoal? Defesa pessoal. Interessante porque mesmo desde de 8 anos de idade, o instrutor Tenório pratica o judô. 10 anos depois já era faixa preta. Isso. Né? Todos esses anos trabalhando, são 22 anos? 22 anos. Atuando com arte marcial. E ainda assim está sempre se aperfeiçoando. Sempre. Não para, isso é todo ano. Não para. Se parar é aquele feijão com arroz e aí tudo muda e você fica no tempo. É atropelado. Agora, as pessoas que nos assistem, eu vou praticar algo para defesa pessoal, mas ajuda também a sair do sedentarismo físico, né? Por exemplo, isso. Pessoas que são muito sedentárias, eu preciso praticar alguma coisa, mas eu não gosto de os exercícios tradicionais. Krav Maga é uma opção? É uma boa opção, por quê? A maioria das pessoas, quando tem essa ideia, já são adultos e já tem uma opinião formada em relação às lutas. Eu costumo dizer, o futebol lesiona muito mais do que a luta, mas eles ainda preferem se lesionar no futebol do que lutar. Os homens. É o brasileiro, né? É o brasileiro, não tem jeito. Então, o que acontece? A gente ali trabalha a parte física, acaba acontecendo o social também. Às vezes, chega aqui na cidade, não conhece ninguém, vai lá, vai conhecer um monte de gente, pessoas legais, o clima de treinamento tem que ser perfeito, eu cobro isso. As faixas etárias são todas juntas? Todo mundo junto. Gente, você conhece gente de tudo que é idade? Todo mundo, as crianças treinam junto também com a gente. Que máximo! Aí muitas das vezes chega a criança, o pai fica olhando, na outra aula o pai tá também. Tá o pai, tá a mãe, tá os filhos, tá todo mundo. Que legal! Quer dizer, se um vai, a família toda acaba querendo. Acaba sendo aquele momento que às vezes os pais não têm de estar ali com a criança no dia a dia. Então na parte dos aquecimentos, para a criança, tô brincando com o meu pai, é o rolamento. Promove tudo, né? Desde a interação da família. Aí foi o último exame de faixa lá no Rio de Janeiro. Foram 20 daqui de Angra, para faixa amarela e laranja.
Ah, sim, você estava lá levando os alunos. Eu conduzo eles e eles são examinados pelo grão-mestre. Gente, que especial, olha só. Esse aí saiu no